Eu creio que você concorda comigo que hoje nós vivemos na era da saturação de informação. Nós recebemos informações de todos os lados, de listas de transmissão, de grupos, de aplicativos, de redes sociais, de mídias sociais, de televisão, e essa quantidade enorme de informação faz com que a gente precise criar as nossas próprias formas de fazer uma curadoria dessa informação para construir a nossa própria noção de realidade a partir de todas essas informações que a gente recebe. Não é à toa que algumas pessoas dizem que nós estamos vivendo na era das narrativas, porque certo grupo de pessoas vive dentro de uma narrativa, de uma matriz de informação, outro grupo de pessoas vive dentro de outra matriz de informação e é influenciado, então, por outra percepção de realidade. Esse é o nosso mundo. E essa realidade atual, ela fica ainda mais complexa e particularmente danosa para nós cristãos, quando essas informações, ou algumas dessas informações, elas se misturam à mensagem do Evangelho de Cristo, fazendo com que a gente deixe de crer em um Evangelho que é genuíno, um Evangelho que simplesmente fale de Cristo Jesus e do que Ele fez por nós, do seu sacrifício e daquilo que nós devemos fazer como resposta a essa ação graciosa de Deus. Essa realidade, ela não é nova. A carta de Paulo aos Colossenses mostra que já no primeiro século, cristãos já eram influenciados por outras filosofias, por outras ideologias, por outras crenças que se misturavam ao Evangelho de Cristo e desnorteavam a igreja de Cristo naquele momento. No capítulo 2 da carta aos Colossenses, Paulo ele faz questão de deixar bem claro para os irmãos ali de Colossos que eles devem permanecer enraizados em Cristo e não se deixar levar por essas miscigenações do Evangelho que nos afastam de Cristo Jesus. Em um versículo muito direto, Paulo faz uma pergunta que ele deixa como uma pergunta para a reflexão daqueles irmãos em Colossos. Em Colossos, ele diz o seguinte: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Em toda a carta de Paulo aos Colossenses, ele traz para o futuro a obra de Cristo em nossas vidas. Então, em vários momentos ele fala, vocês já morreram, vocês já ressuscitaram com Cristo. E nesse momento ele traz essa pergunta: se vocês já morreram com Cristo, ou seja, se Cristo já consumou tudo na cruz, já consumou a vida de vocês, por que vocês se deixam levar por outros ensinamentos, por outras regras, por outras informações que contaminam e que fazem parte do mundo e não de Cristo Jesus? Então, essa advertência de Paulo aos Colossenses no primeiro século, ela ainda é verdadeira para nós hoje. Nós não podemos nos deixar contaminar com informações, com conteúdos, com ideias, com filosofias, com ideologias que têm o atrevimento de se miscigenar com o Evangelho de Cristo. Nós precisamos guardar o Evangelho de Cristo puro dentro de nós e viver o Evangelho de Cristo, sabendo que tudo aquilo que Deus poderia ter feito por nós, Ele já fez em Cristo Jesus. Essa advertência deve ficar presente sempre quando a gente ouve uma mensagem e a gente percebe que essa mensagem tem ali informações do Evangelho, mas tem informações que também não são do Evangelho, que miscigenam o Evangelho e que tornam o Evangelho, então, impuro dentro das nossas mentes. Eu espero que a gente possa viver um Evangelho genuíno, porque é esse Evangelho genuíno que nós precisamos propagar às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Cristo. Como eu disse na mensagem anterior, nós cristãos somos os embaixadores, os propagadores da mensagem do Evangelho. E o Evangelho que a gente deve propagar é o Evangelho genuíno, o Evangelho integral, que não se miscigenou com outras ideias e outras filosofias do mundo. É o Evangelho
que está centrado no cabeça, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.